muita alegria e muita gratidão a Deus. Cumprimento todos os nossos irmãos e nossos amados ouvintes com a paz do Senhor. Estamos hoje gravando a 12ª lição dos jovens da revista CPAD, da revista editada pela CPAD. Estamos estudando nesse último trimestre do ano de 2021 a respeito de Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O comentarista desse trimestre é o amado pastor Reinaldo Odilo. Na lição do dia 12 de dezembro de 2021, estamos estudando o destino final dos mortos. O texto desta lição está na epístola de Paulo, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 21. Leiamos então esse texto sagrado. Está escrito, o apóstolo falando aos Coríntios: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Graças a Deus, Jesus Cristo ressuscitou. A lição de hoje, essa lição, orienta, nos mostra, segundo nos ensina a palavra de Deus, qual o destino dos mortos ímpios e dos mortos justos, dos santos, dos servos de Deus. Antes que entremos propriamente dito no estudo deste texto, vamos já dizer que aparece na palavra de Deus a palavra dormir no Senhor para se referir à morte. Mas esse dormir que diz o texto sagrado não significa a inconsciência da alma ou do espírito, que, segundo veremos no discorrer da lição, tanto a alma como o espírito continuam acordados, vivos e conscientes após a morte do corpo, porque a morte atinge o corpo e não a alma e o espírito, que são imortais. A alma e o espírito no ser humano é o sopro de Deus, não é um sopro qualquer. E o sopro de Deus é imortal. Portanto, a alma é imortal, ou na salvação ou na perdição.
e o espírito do homem é imortal, tanto na salvação como na perdição. Então, quando a palavra diz dormem no Senhor, é uma forma de suavizar a palavra morte, o que a nossa gramática chama de um eufemismo. É uma maneira de suavizar a expressão que alguém morreu. Também usado na linguagem popular, na linguagem nossa, evangélica, dos servos de Deus, nós dizemos, nosso irmão passou para o Senhor, ou diz, o Senhor recolheu o nosso irmão, nossa irmã. Aí no mundo se dizem, alguém que foi morar no andar de cima, alguém que passou para a vida melhor. Enfim, são expressões para suavizar a palavra morte. Então fica já bem claro que quando diz que alguém morreu, não significa que ele entrou em estado, sua alma e espírito, entrar de dormência eterna, de desaparecimento. Não. Nós veremos no transcorrer da lição que a alma e o espírito continuam vivos e ativos e conscientes, isso por toda a eternidade. Qual é o estado intermediário dos justos e dos ímpios? Para onde vai a alma e o espírito quando o corpo morre? Sabemos já pelas Escrituras Sagradas que Deus não criou o homem para que este morresse. Deus criou o homem para que ele vivesse eternamente. Mas a transgressão, a desobediência a Deus e aos seus mandamentos gerou a morte. Morte não significa exatamente fim de existência, mas morte significa separação. A morte separa o homem do seu Criador. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Está escrito: o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa abençoar. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, essa divisão, essa separação é considerada uma morte espiritual. Então, fica claro que morte não quer dizer fim de existência, mas significa separação. Qual é, então, o destino final dos mortos? A palavra de Deus nos informa com bastante eficiência qual é o destino da alma, do espírito, do justo e do ímpio. Temos aí a parábola ou a história do rico e Lázaro. A questão da história de rico e Lázaro, apesar do título ser como parábola, mas o título não é inspirado, o título é colocado pelo editor, não é uma parábola, mas é uma história verídica, porque na parábola não aparece nome de ninguém. Podemos ler todas as parábolas que não temos o nome. Um certo homem tinha 2 filhos, a parábola do filho pródigo. Certo homem fez uma viagem para voltar, para tomar conta de um reino e voltar depois, entregou aos seus servos os seus bens, mas não aparece nome de ninguém. Mas aqui na história do rico e Lázaro aparece o nome, não tem o nome do rico, apenas a sua posição financeira. Aparece o nome de Lázaro. Lázaro é um nome grego. O nome original é Eleazar, que traduzido para o grego é Lázaro.
E aqui do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, dos versículos 19 ao 31, temos toda essa história. E especificamente, a partir do versículo 22, leiamos então. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Analisemos um pouquinho esse versículo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que os anjos levaram para o seio de Abraão? Será que foi o corpo cheio de chagas? O corpo doente de Lázaro, que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão? Não, certamente não. O corpo do mendigo Lázaro, segundo o costume judaico, o corpo dos indigentes, era lançado no Vale dos Filhos de Inom. Era um grande vale em torno de Jerusalém, onde lançava os corpos tanto o lixo da cidade como os corpos dos indigentes que eram cremados. Então foi esse o destino do corpo de Lázaro. Certamente. Então, o que é que foi levado para o seio de Abraão? Levado pelos anjos para o seio de Abraão. É evidente que foi a sua alma e o seu espírito redimidos por Jesus Cristo. E depois o texto continua. E morreu também o rico e foi sepultado. Note a diferença, não diz que os anjos levaram o corpo, a alma, o espírito do rico para lugar nenhum. Mas está escrito que o rico morreu e foi sepultado. O rico foi sepultado. Seu corpo foi para a sepultura. Então, leiamos a sequência. Verso 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passarem para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Ficou bem claro que o rico estava no Hades, lugar de sofrimento, lugar onde estão os espíritos, as almas dos ímpios que morreram sem Cristo, já estão no lugar de tormentos, acordados, conscientes. Ele viu Lázaro no paraíso, reconheceu Lázaro, fez uma súplica, lembrou que tinha irmãos na terra e que esses seus irmãos tivessem a oportunidade de ouvirem a palavra através de Lázaro. E o que ele foi completamente negado, porque os mortos não podem se comunicar com os vivos. Veja que Abraão lhe disse, lá tem os profetas, ouça os profetas. E não pode ser que um dos mortos venha falar com eles. Dizem os defensores da mortalidade da alma e do espírito que aqui é apenas uma parábola, que parábola não pode ser tida como doutrina.
quem acreditava na existência de um inferno de fogo eram os gregos e era a mitologia grega, etc. Jesus nunca ia usar, jamais Jesus usaria alguma mitologia, ou grego, ou romano, seja lá de onde for, para ensinar uma doutrina. Então, se é Jesus quem falou que a alma e o espírito do rico estavam em tormento, e a alma e o espírito de Lázaro estavam no paraíso, nós acreditamos em Jesus. Jesus é digno da nossa confiança. Temos mais lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 43. Jesus crucificado no meio de dois ladrões, que foram crucificados também ao lado de Jesus. Enquanto um deles blasfemava do Senhor, o outro repreendeu seu companheiro, dizendo: você não teme a Deus, estando na mesma condenação? Aí dirigiu-se a Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Interessante, o ladrão viu Jesus tendo uma coroa de espinho na cabeça, pregado na cruz, derramando seu sangue, humilhado, insultado, mas ele acreditou que Jesus era o rei, que era o filho de Deus. Por isso orou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uma mitologia ou uma inspiração de um livro apócrifo tenta amenizar esse pedido desse ladrão, porque dizem que quando Jesus nasceu, que José, seu pai adotivo, e Maria, sua mãe, foram para o Egito fugindo da ira de Herodes, foram assaltados, que esse ladrão impediu que seus companheiros maltratassem a família sagrada, José, Maria e o próprio Jesus. Então foi ele o responsável pela proteção da família sagrada. E agora ele reconheceu Jesus lá na cruz e fez uma cobrança: lembra-te de mim, Senhor, fui eu que te socorri. Isso é uma mentira. Ora, se Jesus era um recém-nascido na época e agora um homem formado, desfigurado, pregado na cruz, como que ele poderia ser reconhecido? Isso depois de 33 anos do seu nascimento. E que idade estaria esse ladrão também agora, depois que roubou tanto tempo? Então se vê que isso é falso, isso não é verdadeiro. O céu não se alcança por nossas obras, por mérito pessoal, mas pela graça de nosso Senhor. E Jesus não lhe criou nenhuma dificuldade. Dizendo: olha, agora é tarde, você não pertence a nenhuma igreja, não foi batizado, não tomou ceia, agora é difícil. Não, Jesus não colocou obstáculo. Eu não quero dizer que uma pessoa deve esperar a hora da morte para se converter. É necessário que a pessoa seja membro de uma igreja, seja batizado, participe da ceia do Senhor. Isso é uma necessidade. Mas o ladrão não tinha mais oportunidade para isso. Estava já nos últimos instantes de vida e amarrado na cruz. E quando diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe disse uma palavra de consolação: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é como dizem alguns que creem na mortalidade da alma e do espírito: e serás comigo no paraíso. Não é assim que está escrito. Mas em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Onde é o paraíso? O capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo diz que
contando do seu arrebatamento em espírito. Ele diz que conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, fora do corpo, não sei, diz ele, foi arrebatado até o paraíso e viu coisas inefáveis que a mortal não se pode contar. E seguindo o texto, ele diz que o paraíso é o terceiro céu. Qual seria esse terceiro céu? Esse espaço sideral sobre nossas cabeças é chamado de o primeiro céu. Acima dessas nuvens existe mais um espaço sideral também. Seria o segundo céu. E o terceiro céu já é a morada dos justos quando deixam este mundo. É o lugar que chamamos de intermediário, aguardando a ressurreição dos seus corpos. Veremos isso em alguns textos, mas claro, um pouco mais à frente. Glória a Deus. Que os mortos estão conscientes e plenamente lembrando de tudo que aconteceu, temos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6 e o versículo 9. Vamos ver esse texto sagrado? Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Leamos o texto sagrado. Está escrito assim: E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam sido mortos como eles foram. Esse texto também comprova que o espírito e a alma dos mortos estão acordados e conscientes. Aqui se trata de santos que morreram no período da grande tribulação. Crentes que não foram arrebatados, não quer dizer com isso que vão facilitar, deixar para ficar aqui para a grande tribulação. É melhor estar preparado e ser arrebatado quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Porém, se alguém se distrai, se descuida, Deus, no seu grande amor, lhe dá uma segunda oportunidade. Então, aí são crentes descuidados ou pessoas que se converterão a Cristo nesse período, e judeus que recusarão aceitar o sinal da besta e adorar a besta, também serão sacrificados, degolados. E João viu o apóstolo João, o apóstolo do amor, viu debaixo do altar de Deus, é o paraíso, onde estava as almas dos que morreram por amor a Cristo, e eles estavam clamando: até quando, ó justo e soberano Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E foi-lhes dito que foi-lhes dado comprida vestes brancas. Ele dito que repousasse mais um pouco, até que se completasse o número dos seus irmãos e conservos, que seriam mortos como eles também foram mortos. Fiquemos com o ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante.
E aquilo que está escrito, vamos crer naquilo que está escrito e não naquilo que alguns supostos doutrinadores alteram a palavra para impor sua forma de crer. Nós cremos na palavra de Deus. Os mortos ressuscitarão. Haverá 2 tipos de ressurreição. O profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2, ele disse: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Claro que ele fala da ressurreição do corpo. Uns para vergonha, uns para glória eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Ele fala a ressurreição do justo e ressurreição dos ímpios. O justo ressuscita para a glória eterna, já com veste resplandecente em corpo incorruptível. E o ímpio ressuscita com o corpo doente, enfermo, aleijado, depauperado, do jeito que morreu. E acredito que até mesmo nu, porque a roupa com que ele foi sepultado é comida pelos germes, apodrece, estraga. Então, são ressuscitados para vergonha e desprezo eterno. Mas os santos ressuscitarão para a glória eterna. Leiamos o que diz a palavra do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 ao 17. Está escrito assim, leiamos o texto sagrado. O apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Tessalônica. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bendita e gloriosa esperança para o povo de Deus. Aqui fala da primeira ressurreição. Vejamos mais a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. O apóstolo Paulo falando aos crentes de Corinto. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de mortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Então está o apóstolo Paulo ensinando que, por ocasião do arrebatamento da igreja, haverá a primeira ressurreição. Os santos, os crentes que morreram, desde o justo Abel até o último
que se converter a Cristo antes do arrebatamento da igreja ressuscitarão neste momento. Ressuscitarão não com o corpo que morreu, mas em corpo glorificado, como é o corpo do Senhor Jesus. O apóstolo João fala isso na sua primeira epístola, capítulo 3. Nós não sabemos o que havemos de ser, mas uma coisa sabemos, que assim como ele é, nós o veremos. Então teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Jesus ressuscitou no terceiro dia, depois da sua morte, e ressuscitou em corpo glorificado. No capítulo 24 de Lucas, quando ele se apresenta aos discípulos que estavam temerosos, fechados no cenáculo, ele entrou com a porta fechada e eles acharam que estava vendo um espírito. Jesus falou, os confortou dizendo, eu não sou, vocês não estão vendo um espírito, porque o espírito não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho. Apalpai-me, vede que eu tenho carne e ossos. Então era o corpo glorificado do Senhor. Agora é curioso, tinha carne e osso, mas não tinha sangue. Porque o sangue ele derramou todo na cruz, até a última gota. Quando o soldado romano lhe atirou uma lança, depois da sua morte, saiu a última gota de sangue e depois saiu água. Então o nosso corpo glorificado não terá sangue. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então, lá nós não teremos uma natureza carnal ou sanguínea, mas uma natureza espiritual, como é a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos agora no livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículos 4 e 5. Diz o apóstolo João, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa e na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses mortos são os mesmos que lemos no capítulo 6, versículo 9, que morreram durante o período da grande tribulação e ressuscitaram por ocasião do juízo final. Eles não fazem parte da igreja, porque a igreja foi ressuscitada no arrebatamento. E eles são ressuscitados agora no dia do juízo final, porém eles não passarão pelo juízo final. Porque Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então já esses santos, Jesus foi julgado e condenado por eles. Portanto, estamos livres do juízo final. Aí o verso 5 diz, mas os outros mortos não ressuscitaram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição se dará em 2 períodos. A primeira parte da primeira ressurreição se dará por ocasião do arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, estará com Cristo durante 7 anos, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, enquanto o mundo estiver aqui em grande tribulação. E esse é o período da tribulação nesse período. E fim desses 7 anos, Jesus descendo do céu para implantar o milênio, haverá antes disso o juízo final, e esses mortos ressuscitarão, esses santos, também considerada a primeira ressurreição, ou a segunda parte da primeira ressurreição. Aí diz o verso 5, mas os outros mortos não ressuscitaram, até que os 1000 anos se acabaram.
Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, o milênio. Esse período Satanás será preso no abismo até que se cumpra os 1000 anos do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o capítulo 20, dos versos 11 a 15 de Apocalipse fala, está escrito: Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou para ele lugar. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados também no lago de fogo. Isso quer dizer, foram extintos. Não existirá mais, porque a morte foi tragada na vitória por Jesus. Essa é a nossa bendita esperança, com base não numa teologia formada pela mente humana e nem por filosofia humana, mas com base sólida na bendita palavra de Deus, para o nosso conforto, para o nosso ensino e para a nossa gloriosa esperança. Fiquemos firmes, Jesus está voltando. Nossos irmãos que partiram para o Senhor, nós vamos vê-los outra vez, não agora com corpos moribundos, cadáveres, com algum defeito físico ou doente, mas vamos vê-los alegres, sorridentes, felizes, glorificando a Deus e cantando o hino da vitória. E o ímpio que morreu aqui na sua impiedade, negando Jesus, achando que era muita coisa, muito importante, eles ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, porque diante de Deus todos os seres são iguais. Lá não existe imunidade parlamentar ou imunidade de posição social. Todos serão julgados pelo justo juiz, chamado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e permaneçamos fiéis, porque muito em breve tudo se cumprirá. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.